Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Então, depois do vídeo Desligando o Ego, um amigo escreveu para mim, inbox, dizendo, mas escuta, a turma tem que entender o que é o ego primeiro, né? Achei muito bom o comentário e acho que como primeira continuação dessa série meditativa, a gente tem que falar um pouquinho dessa instância de funcionamento que a gente chama de ego, né? Então, vamos lá. A gente é treinado pelo meio, né, pela sociedade, em divisões das pessoas, né? Então a gente fala que a gente é do Brasil, a gente fala que é brasileiro, né? A gente fala que a gente eu, por exemplo, sou paulista, paulistano, moro na Vila Mariana e me chamo Marcos. Ah, bom. De todas essas informações que eu dei, o que sou eu? Quem sou eu, né? Eu sou quem? Eu sou um brasileiro? Eu sou o Marcos? Quem define, quando alguém pergunta quem é você, o que é que eu devo dizer, né? Eu sou Marcos. Marcos é uma palavra que alguém decidiu, né? Minha mãe decidiu que eu tinha que ter o nome igual ao do meu pai, e na hora de registrar, foi lá num cartório e escreveu o nome lá, enorme, aliás, meu nome é enorme, né? Então, é, eu sou aquilo, eu sou aquele registro de nascimento, o, eu sou o formato, né? O meu formato, eu tenho olhos claros, é isso que sou eu, os olhos claros, eu tenho a voz assim, eu tenho o cabelo branco assado. Quem é o Marcos? Quem é o Marcos que fala? Quem sou eu? Então, eu sou o Marcos, médico, branco, de olho verde, é isso que eu sou? Como é que define quem você é? Ego, em grego, quer dizer eu, né? Então, essa noção tem que começar a ser entendida, e ela é difícil de quebrar, porque a gente é treinado que a gente é a gente, e a gente não é mais nada além disso. Porém, se você lembrar, você é formado de tecidos, moléculas, eu sou formado por átomos, no fim, né? E aí, os átomos já não é como os gregos falavam, que é átomo, quer dizer, impossível de cortar. Consegue cortar também, em um monte de pedacinho. E aí, esses pedacinhos, você vai indo para trás, nesses pedacinhos que formam o Marcos, e no final, vira o quê? Uma coisa que ninguém sabe explicar muito bem, né? Você vai na física quântica, o Einstein quase enlouqueceu quando ele percebeu a física quântica, quando ele foi um dos criadores desse negócio, que a gente não é nada, a gente é um monte de onda. E para trás da onda nem tem nada, né? Hoje, físicos mais modernos e filósofos dizem que a gente é produto da consciência. Olha que interessante. O que é esse troço? Consciência. Então, consciência é uma quantidade de conhecimento, né? Existe uma consciência universal, vamos chamar assim, que é primordial, o conhecimento primordial de formação do universo, que a gente nem sabe de que matéria é feita, de que coisa é feita, né? Falar a palavra matéria já é muito, então é coisa mesmo, que a gente não sabe. O que é que faz as ondas do campo quântico lá? Olha que bonito, essa palavra quântica todo mundo adora, né? Usa para tudo, né? Então o café quântico, essas besteiras aí. Na verdade, quântico é de quantidade, só isso. Então eles tentam passar o conceito de que de uma consciência que a gente não sabe do que é feita, é construída uma matéria que é quantificável, né? Então eu consigo subir numa balança e medir o meu peso, né? Na verdade, é uma massa vezes aceleração, vocês lembram disso, do Newton, né? E aí eu chego lá, puta, eu tenho esse corpo aqui que eu uso, pesa tanto, beleza. E aí esse peso sou eu? Também não, né? Já estamos vendo que a coisa complica um pouco. Então, para simplificar um pouquinho, para não ficar um vídeo de 48 horas, né? Quando você vai adensando e construindo as coisas do universo, né? Você vai lá do nada, você vai criando o tudo, né?
Então, nós somos um pedaço desse tudo concentrado num corpo, que a gente olha para ele e vê um corpo. E a gente não consegue atravessar a parede, por exemplo. Então, a gente tem essa sensação que o corpo somos nós mesmos, né? Agora, se você lembrar da química do colégio, bem facinha, o átomo ele é 99% de espaço vazio. Então, nós somos 99% de espaço vazio. Então, a gente vê um corpo denso, condensado, mas isso é uma ilusão do nosso sistema visual. É como o nosso corpo consegue nos enxergar. Ele não vê os átomos, ele vê uma confusão, uma junção de um monte de coisa e parece uma matéria densa, tá? Agora, esse adensamento, como ele tem a ver também com biologia, né? Então a biologia vai lá, tem a genética, como é que o meu corpo foi construído, como é que os meus sistemas foram construídos, eu percebo o mundo de um jeito, eu vejo o azul de um jeito, você vê o azul bem parecido comigo, porque o seu gene é parecido comigo, mas não é o meu. Então a gente começa a ter essas noções de pequenas diferenças, tá? E aí a gente cria essa palavra eu. E o nosso corpo tem uma função interessante no lado esquerdo do cérebro, que é sobreviver e medir status. Então, a gente tem que comer. É melhor o meu estômago cheio do que o seu, para minha sobrevivência. Ou pelo menos é como o meu lobo esquerdo pensa. Então, o lobo esquerdo separa a gente. Ele cuida da gente, ele não cuida do outro, ele não consegue, não tem essa função. Ele cuida do outro um pouco quando é seu filho, porque o seu filho tem metade dos seus genes. Então, um pouco menos de egoísmo, para a gente usar a palavra que é mais comum por aí, a gente tem em relação aos filhos. Isso se a gente for razoavelmente saudável, né? Que tem gente também que nem cuida dos filhos. Então, no fim, o ego é uma instância de enganação, certo? Que você acha que você é você, que você tem que comer, que só você tem que ter, só você tem que permanecer. E o pior, esse corpo dura o quê? 100 anos? Se fizer meu tratamento de hormônio, dura 100 anos? E só. Só que todo o resto que te compõe, que são essas ondas, essas partículas, esse negócio da consciência que ninguém nem sabe do que é feito, isso aí não desaparece. E a gente tem essa dificuldade de perceber que isso não desaparece. Então, os estados meditativos servem para você começar a perceber que a sua consciência ela não está colada no seu corpo. Está um pedaço no cérebro, um pedaço no braço, um pedaço. E um pedaço fora de você. Tá? Então, esse vídeo vai ficar longo, vocês vão ter um monte de perguntas, mas estou às ordens, tá bom? Depois a gente continua. Tchau, pessoal.